Deus Pai. João capítulo 6. Já já nós teremos um momento de oração, de clamor aqui a Deus por milagres, pedindo ao Senhor para fazer obras preciosas na vida da igreja hoje, e Deus certamente fará. Deus certamente responderá a oração da igreja nessa manhã ainda. João capítulo de número 6, eu quero ler dos versos 16 a 21, uma breve palavra no culto da esperança, e aí depois disso nós vamos para a abertura da escola bíblica. João capítulo 6, versículo 16 a 21. Diz o texto: ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Meus irmãos amados, por que eu estou trazendo uma palavra nesse texto já tão batido, né, pregado, ministrado? É porque a igreja desde sempre está sujeita aos vendavais, às tempestades, desde sempre. Sempre tem algo incomodando a vida do povo de Deus, o ser humano de uma maneira geral. Quando eu estou bem, pode ser que alguém que eu conheça e que ame não esteja tão bem, e de alguma forma isso tende a me afetar, a me inquietar, a me incomodar. É uma espécie de tempestade. Nós olhamos aqui, né, o contexto, ele está situado aqui na primeira multiplicação de pães do Senhor Jesus, o começo do capítulo 6. E o João, quando ele vai falar dos milagres de Jesus, ele chama os milagres de sinais, exatamente porque os milagres, eles não são um fim em si mesmos, né? Os milagres são placas indicativas, são sinais, porque estão apontando para algo maior. Por exemplo, Jesus é o pão da vida. Jesus é o Deus que alimenta a igreja. Jesus é o Deus que sustenta o seu povo, que dá para o seu povo provisão sempre que o povo necessitar. Quando ele multiplica pães, ele está gritando ao coração da igreja, para não viverem assustados, inquietos quanto ao que há vez de comer, porque Deus, assim como fez com Israel no deserto, dando maná todo dia, assim o fará com a igreja também. A igreja recebe provisão do Senhor Jesus, mas não apenas isso, o Senhor Jesus é a própria provisão da igreja. Ele é que alimenta, Ele é o alimento. Quem come dele, quem bebe dele, nunca mais vai ter fome nem sede. Esses são os ensinamentos. Quando o Senhor Jesus, Ele vence as forças da natureza, Ele mostra exatamente o poder que Ele tem sobre aquilo que nos assusta, e está ligado a esse texto. O momento aqui era um momento em que o Senhor Jesus, com os seus discípulos, já estavam cansados. Lembrem-se que Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem, não é verdade? Os irmãos conhecem isso na teologia, nós já estudamos muito isso, e há anos que vocês ouvem falar disso.
Ele é 100% Deus, mas 100% homem. Portanto, cansava fisicamente, portanto, tinha fome. Ficava exaurido. E ele com seus discípulos, cuidando das pessoas. E aqui nesse caso, a multidão, depois que ele alimenta toda aquela gente com pão, aquele povo se aproxima de Jesus, querendo fazê-lo rei. O rei, o governador. E Jesus não queria que os seus discípulos começassem a entender o reinado, o Messias, como esse tipo de governo, que vai sentar lá na prefeitura, sentar lá no executivo e dominar como o império fazia à época. O que ele faz então? Ele pega os discípulos e diz para eles: entra no barquinho, atravessa o mar aí, e a gente conversa daqui mais um pouco. E os discípulos entram no barquinho e vai dentro do mar adentro. Jesus fica um pouquinho ali com aquela multidão, logo despede a multidão, e ele sobe e vai para um tempo de oração. E aqui então começa as lições que já ministrei aqui nessa igreja, não sei lá quantas vezes, não é? Mas a lição é o fato de estarmos fazendo a vontade de Deus, o fato de estarmos no centro da vontade de Deus, não significa ausência de tempestade, não significa ausência de problema. Então, não é porque um servo de Deus está passando por problema, por uma tempestade, que ele está fora do centro da vontade de Deus, que ele está em pecado, que ele não está caminhando com Deus em santidade. Às vezes pode ser exatamente o contrário. O Senhor Jesus deu uma direção para os seus discípulos, eles entram no barco em obediência e vão, mas daqui a pouco, diz a Bíblia, na quarta vigília, não é? Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã, depois das 3 horas da madrugada, eles estavam no meio do mar, em obediência à voz de Jesus. Aquela região cercada de montanhas, as montanhas de Golã, o vento bate, o gelo vai derretendo, e pega aquela região, e as ondas começam a se moverem, a se mexerem, o barco vai sendo sacudido, a água começa a entrar para dentro do barco, e você de madrugada, no meio do vendaval, porque está cumprindo a vontade de Deus, porque está obedecendo à vontade de Deus. Então, eu quero que você fique muito atento, entendendo essa primeira verdade. Se você está passando por lutas ou por algum problema, alguma dor, entenda que isso faz parte da vida do ser humano e faz parte da vida do crente também, faz parte da vida daqueles que amam o Senhor Jesus, que obedecem ao Senhor Jesus. Nem sempre, ou no momento em que você quer uma cura, a cura vem. Nem sempre você quer uma porta aberta, e na hora que você quer, ela vem. E quando as coisas parecem ir de mal a pior, não significa que você não está vivendo a vontade de Deus, você não está vivendo o tempo precioso de Deus para a sua vida, absolutamente. Então continue firme, se está passando pela prova, passe, como diz Lázaro, dando glória a Deus, passe firme, passe confiante no Senhor. Avalie seu coração,
Claro, se você não está em desobediência, se você não está caminhando com o pecado, avalie seu coração e continue focado, firmado, porque os vendavais dessa vida, eles pegam a qualquer pessoa, inclusive aqueles que andam com o Senhor. Mas o texto nosso diz que, verso 19, depois de remarem aproximadamente 6 quilômetros, de repente, fala comigo, de repente, isso, de repente, no momento, para alguns até mais já sem esperança, para alguns já perdendo aquela fé, não é? Madrugada, 6 quilômetros batalhando, o mar revolto, o barquinho já estava para virar. De repente, viram Jesus. Irmãos, tem uma coisa preciosa, é quando você está naquele momento difícil, batalhando com aquela causa, naquela situação, e parece que as coisas não se resolvem, parece que a porta não se abre, mas de repente, você olha e vê Jesus. Eu espero que nessa manhã você esteja, de repente, vendo Jesus. Espero que nesse momento, em nome do Senhor, você esteja vendo Jesus vindo de encontro ao seu barquinho. Aqui nessa manhã, que o culto seja um culto de esperança para a sua vida. Que o Salvador esteja vindo de encontro a você agora. Que o nosso mestre, o nosso bom pastor esteja vindo agora pastorear a sua alma ferida, dolorida, desesperançosa, em nome de Jesus. Viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, Jesus caminhando em direção à sua vida, Jesus caminhando em direção ao seu problema, à sua realidade. É isso que Jesus faz. Se é verdade que aqueles que andam em obediência passam por tribulações e tempestades, também é verdade que o Senhor Jesus, que está dando direção para você, vem até você nos momentos em que a tempestade agride a sua alma. Você não passa pela tempestade sozinho. O Senhor não abandona os seus. O Senhor Jesus é pastor que cuida das suas ovelhas. Ele deu a vida por elas, Ele as sustenta. Gente, é a primeira vez que os discípulos têm que lidar com a situação dessa. Você imagina 4, 5 horas, 3, 4, 5 horas da madrugada, um escuridão, vento, o barco virando para lá e para cá, aquelas rajadas de relâmpago, estrondos no céu, e aí você olha longe, quando aquele flerte de luz, o raio bate, você olha, não é? E há uma complexidade. O que é aquilo? Porque normal não é. Normal, nós nunca vimos o Senhor Jesus fazer isso. Por isso o texto vai dizer que eles ficaram aterrorizados. Aterrorizados e chegaram ao ponto de pensar que era um fantasma. Você vai ler os outros evangelistas, eles vão dizer isso. Eles estavam achando que era um fantasma. Mas naquele momento, o Senhor lhe disse, o Senhor Jesus dizendo para você aqui agora, sou eu. Jesus está dizendo para você, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Sou eu. Sou eu que estou chegando no seu barquinho agora. É eu que chego na sua casa. Sou eu que chego aí no seu lar, no seu casamento. Eu estou chegando aí nessa tempestade das suas finanças. Sou eu que estou chegando aí agora na tempestade da sua saúde. Sou eu que estou chegando aí nessa tempestade que envolve a sua mente de adolescente e jovem,
que está tentando entender essa questão do seu futuro, dos relacionamentos, sou eu que estou chegando aí agora. Não tenha medo. Ô irmão, receba como palavra profética, como palavra de Deus, como o Senhor falando com você. Hoje eu tenho uma palavra para você que passa e atravessa uma tempestade. A palavra minha para você, diz o Senhor, é: não tenha medo, porque eu acabei de chegar. Não tenha medo, porque eu acabei de chegar. E é interessante, porque o verso 21 diz que eles o receberam no barco, e logo em seguida, receberem o Senhor. Primeiro se recebe o Senhor no seu barco. Primeiro você diz: o Senhor é bem-vindo aqui. Aliás, nós estávamos aguardando o Senhor. E é incrível, porque você olha para os outros evangelistas, eles vão dizer que quando Jesus chega, a palavra de Jesus é direcionada à tempestade, mandando a tempestade se aquietar, mandando o turbilhão parar. Mas aqui, o Senhor Jesus, quando chega, fala com o turbilhão que está dentro do coração e não o turbilhão que está lá fora. Ele diz: não tenham medo, porque pior do que a tempestade lá é quando a tempestade está aqui. Pior do que o vendaval lá é quando aqui dentro está tudo desarranjado. E o Senhor Jesus, então, antes de tratar com o mundo lá fora, Ele deseja aqui ensinar a gente que tudo lá pode estar terrível, desde que aqui dentro as coisas estejam nos seus devidos lugares. Jesus deseja colocar em ordem o nosso mundo interior. Jesus é aquele que vem colocar em ordem a nossa vida interior. E aí, quando você o recebe no barco, é exatamente isso que acontece. O texto diz: logo em seguida eles chegaram ao seu destino. Ou seja, Deus cumpriu o propósito dele. Ele está dizendo: o plano dele para a sua vida vai ser executado. O que Deus planejou para a sua vida será cumprido. Nenhum tipo de problema, irmãos, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tempestade vai ofuscar, frustrar os planos de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor soberano. Nós não podemos esquecer disso. Ele é o Senhor soberano. E eu quero terminar a minha palavra, porque nós temos que orar, não é? Eu quero terminar a minha palavra dizendo para os irmãos que a dor, a tempestade, o problema que a gente vive, que o Senhor permite a gente passar, certamente são ensinamentos que nós necessitamos. Nós necessitamos. Ninguém vive, cresce e amadurece apenas por meio de aulas teóricas. Ninguém dirige bem um carro porque pegou aula lá na autoescola. Ninguém. Tem que entrar nesse carro e tem que movimentar e tem que mexer. Ninguém aprende a cozinhar só lendo receita, não é? Ninguém aprende a pregar se não vier aqui ou ali e começar a fazer, a tocar, a cantar. Ninguém. A vida é feita de discipulado, de prática daquilo que a gente escuta. Por isso, os nervos espirituais se fortalecem por meio da tempestade, da prova que o Senhor permite a igreja passar. A igreja tem que entender que a dor que passamos aqui é uma ação de Deus para nos fazer crescer. Ele não vai deixar a gente sozinho. Então, se você está passando por um problema, é doença, é finanças, é família, é casamento, é filho, seja lá o que for, não se desespere. Não se desespere, não se feche, não se esconda, não viva chorando pelos cantos, não se angustie. Sabe por quê?
Porque o Senhor vem até você e naquele momento Ele vai levar você ao destino final. Ele fará isso. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Eu sei que nós temos a nossa escola e daqui a pouquinho nós vamos ministrar a nossa aula e todo mundo vai ter sua aula, mas agora nós precisamos orar uns pelos outros e eu quero que os presbíteros venham aqui para frente. Vamos orar com a igreja, irmãos. Vamos pedir ao Senhor para fazer um milagre nessa manhã. Vamos pedir ao Senhor para tirar essa dor, essa preocupação, essa dificuldade da vida da igreja. Nós vamos pedir ao Senhor para entrar sobre nós aqui agora, vir sobre nós e fazer uma obra em nome de Jesus. Todo mundo que precisa de uma intervenção de Deus, vem para frente agora. Os presbíteros vão impor as mãos e vão orar sobre vocês, sobre cada um de nós. Vem para cá, o tempo está corrido, então se você tem que vir, já vem logo, porque nós temos que pedir ao Senhor uma bênção. Isso. O presbítero Laides, presbítero Roxo, se estiver que receber a oração, vem e recebe a oração, já fica aqui na frente e já vem orar pelo povo também, tá? Todo mundo, presbítero Joel, por favor. É bom que a gente tem muitos presbíteros, a gente aumenta o nosso tempo aqui, ganha o nosso tempo, não é? Isso, já pode sair do seu lugar, e onde tiver gente, Joel, já pode chegar, pode colocar as mãos e começar a orar sobre o povo. Isso. Oh Deus, escute a oração da igreja. Oh Deus, os presbíteros, os pastores estão orando sobre o teu rebanho. Pedimos ao Senhor aqui, ouça a oração da igreja, ouça a oração dos nossos irmãos, a nossa oração, e repreenda todo o mal que vem sobre o teu povo. E se alguém vive uma tempestade aqui, em obediência ao Senhor, pedimos que o Senhor aquiete o coração, acalma o coração nesse momento de tempestade. Acalma o nosso coração, acalma o nosso coração, em nome de Jesus. Acalma o coração da igreja, Senhor. Aleluia. Responda aqui, Deus, responda aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Cobre-me com tuas mãos, Com o poder do Senhor, ó Deus, Pai do alto. com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és. Irmãos da igreja, podia ficar de pé? Vamos cantar. Queremos descansar no Senhor, meu Deus. Isso, adore o Senhor com alegria, com fervor. Vem sobre a igreja, Jesus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei. Aleluia. Glória a Deus. Cante, querido. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas.
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei